Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu não tinha o costume de almoçar ali. Costumava ir a outro restaurante mais perto da empresa, mas foi justamente naquele lugar que eu conheci a Ângela. A Ângela era uma mulher vistosa, mais velha do que eu. Aparentava ter uns 45 anos, mas pensa numa mulher bonita. Enquanto a gente almoçava, eu lembro que não paramos de nos olhar. Quer dizer, foi uma coisa assim discreta, mas só eu sei o quanto me senti atraído por ela. Morena, olhos claros, assim num tom de azul. Uma mulher assim super bem cuidada e, apesar de, repito, parecer mais velha do que eu, simplesmente linda. Eu estava sozinho nesse dia e sozinho na vida também. Mais de 2 anos que não tinha ninguém. Saía esporadicamente assim com uma mulher aqui, outra ali, mas, sabe, nada sério. Desde que terminei, ou havia terminado, meu último relacionamento, não tinha ainda conhecido ninguém que realmente valesse a pena. O fato é que, mesmo não sabendo nada sobre essa mulher, nem mesmo o nome eu sabia, ela tinha uma coisa assim, no seu olhar, no seu jeito de... até no gesto, sabe? Na maneira como pegava o garfo, que despertou meu interesse. De todo modo, demorei um pouco para voltar a almoçar ali. Repito, no dia a dia eu costumava almoçar lá perto da empresa. Só que dias depois, resolvi voltar àquele outro restaurante, tudo para ver se reencontrava aquela diva. Apesar de tê-la visto apenas uma única vez, de não termos sequer trocado uma palavra, só olhares, por incrível que pareça, a imagem dela permaneceu no meu pensamento. Como eu já imaginava, ela também estava lá, almoçando, desta vez ao lado de 2 mulheres, com certeza colegas de trabalho. Aliás, quando os nossos olhares se encontraram, é até engraçado falar isso, né? Mas senti até um tremor pelo corpo todo. Que coisa incrível. Como que uma pessoa com quem você não trocou uma palavra sequer pode gerar esse tipo de reação do teu corpo? E quando ela me viu, notei que deu assim uma disfarçada, mas logo cochichou algo com as amigas, tanto que elas, também de um modo discreto, voltaram os olhos na minha direção. E como já tinha acontecido daquela primeira vez, a gente ficou se olhando o tempo todo. De certo modo, foi isso que me deu coragem para me aproximar no final do almoço e puxar conversa com ela. Até suas amigas nos deixaram ali. Ela tinha uma vozinha assim tão doce. Trabalhava perto, foi o que ela me contou, e ficamos ali conversando até quase dar o horário de entrar. Além de bonita, uma pessoa super simpática, sabe, super educada. Foi por sua causa que passei a almoçar ali naquele restaurante praticamente todos os dias. E assim a gente foi pouco a pouco se aproximando, se conhecendo melhor. Eu achei, assim, mais sensato, digamos, ir devagar, porque naquela nossa primeira conversa, ela me contou que havia saído de uma relação não fazia muito tempo. E, pelo jeito, não estava muito afim de entrar em assuntos de namoro. Pelo menos foi o que deu a entender. Só que, apesar disso, ela me disse uma coisa também que não me fez desanimar. Puxa, você é um cara tão bacana, Marinho. Gostei muito de te conhecer, sabia? Quem sabe o que o destino reserva pra gente, né? Olha, além de termos passado a almoçar juntos, a gente começou a trocar mensagens também. Até que um dia, isso quase um mês depois, ela aceitou meu convite para um jantar.
E foi nessa noite que a gente se aproximou ainda mais e trocamos o nosso primeiro beijo. Um beijo que já estava amadurecendo fazia tempo, né? Que, aliás, já deveria ter acontecido há 2 semanas no mínimo. E mais do que simplesmente trocarmos um beijo, o primeiro, também tivemos a nossa primeira noite de amor. E foi a primeira de muitas outras. Nessas alturas, eu já estava encantado por ela. Naturalmente, por eu ser bem mais jovem. Na época estava com 27 anos, enquanto ela, confirmando o que eu havia imaginado, tinha 49. Ela, naturalmente, como acontece geralmente nesse tipo assim de relação, ela se sentia insegura. Principalmente para passarmos daquela fase e assumir, assim, um relacionamento mais sério. Lembro de quando eu tocava no assunto, ela falava praticamente sempre a mesma coisa. Marinho, vamos devagar. Você é muito jovem. Ela nunca disse abertamente que tinha medo de assumir um relacionamento sério comigo. Só dizia que eu era jovem demais. Mas eu tinha quase certeza de que ela tinha, sim, essa dificuldade, né? Essa incerteza, essa insegurança. Até que um dia ela falou: você sabia que eu tenho um filho quase da tua idade? Ele é 2 anos apenas mais novo que você. Imagine o que ele diria se eu chegasse em casa dizendo que você é meu namorado. Já pensou? Deixa eu preparar o espírito do Henrique primeiro. Quem sabe do futuro? Quer saber? Eu até entendi o lado dela. Me colocava no lugar dela. Entendia, só que, ao mesmo tempo, eu tinha tanta vontade de ir mais adiante, sabe? O fato é que demorou um pouco, mas como o nosso envolvimento foi se tornando cada dia mais sério, ela acabou se dobrando e aceitando o meu pedido de namoro. Pensa na minha alegria nesse dia. Eu não acreditei. Depois, inclusive, ela me contou o motivo de não ter aceito o meu pedido antes. Queria ver o que a gente realmente sentia um pelo outro. Mesmo sabendo que estava gostando de mim e acreditando que eu também gostava dela, ela queria, assim, um pouco mais de segurança. Não queria que a gente só passasse um tempo um com o outro. E também tinha medo, isso ela mesma me confessou, de se atirar de cabeça e depois acabar se decepcionando. Mas olha, nessas alturas, juro que ela não tinha necessidade de ter esse tipo de medo, porque eu já estava apaixonado, querendo coisa séria. Tempos depois, ela chegou à conclusão de que estava já na hora de me levar para conhecer o seu filho. Segundo ela, o Henrique tinha uma namorada e os dois estavam curiosos demais, morrendo de vontade de me conhecer. Em resumo, ela combinou um almoço na sua casa para que a gente levasse a cabo essa intenção. Claro que eu fiquei super ansioso. Imagine se não. Mais do que isso, fiquei inseguro, preocupado. Mas era algo que tinha que acontecer, mais dia, menos dia. Olha, eu jamais poderia imaginar. Até porque, de que modo? Quando que vai passar pela tua cabeça uma coisa do tipo que aconteceu? Lembro que no domingo, marcado, cheguei à casa dela, lá por 11h30, 11h40 da manhã, e quando fui recebido à porta, olha, não sei como não caí para trás. Tamanha foi a surpresa. O filho dela e a namorada estavam ali no sofá, todo mundo me esperando. Só que quando descobri quem era a moça que o Henrique estava namorando, olha, juro por Deus, eu senti até uma moleza nas pernas.
porque numa dessas coincidências da vida, era uma pessoa que eu conhecia. Aliás, conhecia até bem demais. Porque era ninguém menos que a minha ex-namorada. Não, dá para acreditar? Repito, quase me deu um troço. Era a última pessoa que eu esperava encontrar dentro daquela casa, como namorado do filho da mulher por quem eu estava apaixonado. Já fazia naquelas alturas mais de 2 anos que a gente não se via. Mas olha, pensa no susto que eu levei quando a vi ali do lado do Henrique. Os dois assim, cheios de intimidade, trocando olhares. Naturalmente que foi só até ela também olhar para minha cara, né? Porque ela também se assustou. Talvez até mais do que eu. Tanto que ficou branca. Regalou o olho. Ficou me olhando assim. E a Ângela e o Henrique, que claro não sabiam de nada, agiram como se nada estivesse acontecendo. A Ângela, inclusive, nos apresentou. Marinho, esse aqui é o Henrique, meu filho, e essa é a Adriana, namorada dele. Olha, eu não sei explicar por que eu agi daquele modo. Não sei, até hoje eu me pergunto. Em vez de esclarecer tudo, dizer que já conhecia, eu não falei nada. Eu acho que foi pelo susto. Agi como se fosse a primeira vez que a via. Cumprimentei o Henrique, depois estendi a mão para a Adriana, como se estivesse vendo aquela mulher pela primeira vez. Não sei qual de nós dois ficou mais sem graça. E o detalhe, ela também não falou que me conhecia. Mais do que isso, que tínhamos sido namorados. Isso 3 anos antes. Simplesmente apertou a minha mão e ficou na dela, não esclareceu. Nem eu, nem ela. Agora, quem prestasse atenção veria o nosso constrangimento. Estava mais do que na cara. Olha, quem diria que o destino ia aprontar aquela presepada com a gente. Aliás, eu ainda não estava acreditando, juro. Me deu vontade de contar tudo para a Ângela, até porque a própria Adriana poderia contar depois, ou então para o Henrique. Sei lá, talvez não fosse legal se ela ficasse sabendo pela boca de outra pessoa, né? Cheguei a pensar, só que não fiz. Quase contei. Teve uma hora, inclusive, que chegamos a ficar a sós ali. As palavras ficaram na ponta da língua, mas acabei desistindo na última hora. Não sei, fiquei com medo. Me calei e fiquei torcendo para que a Adriana também não comentasse nada com ninguém. Graças a Deus foi exatamente isso que aconteceu. Ela também não falou nada. Só que tinha aquele pormenor, né? A gente passou a conviver. Toda vez que eu ia à casa da Ângela, toda vez que o Henrique levava a Adriana lá, éramos obrigados a ficar próximos e fingindo não termos tido um relacionamento lá no passado. Olha, não sei como ninguém desconfiou. Porque ficava assim um clima bem esquisito. Lembro que um dia a Adriana me mandou uma mensagem dizendo que queria conversar comigo. Eu perguntei qual era o assunto, mas ela desconversou. Apenas perguntou se a gente podia almoçar juntos porque tinha que ser assim pessoalmente. Não sei, mas eu fiquei com a sensação de que podia não ser uma boa ideia, mas ela insistiu e no fim acabei concordando. Por incrível que pareça, desde aquele domingo em que descobri que ela era namorada do filho da Ângela, nunca tínhamos conversado a sós. Ela nunca me ligou, nunca mandou uma mensagem sequer, nem sei se ainda tinha meu telefone, e nem eu fiz isso, apesar de ainda ter o seu número.
De modo que aquela era a primeira vez que a gente conversava. De saída ela falou: puxa, parece brincadeira do destino, hein? Você namorando a mãe do meu namorado. Pois é, quem podia imaginar, né? Parece até, sei lá. Sabe que é coincidência? Marinho, seja sincero comigo. Você gosta mesmo da mãe do Henrique? Porque, você desculpa a sinceridade, mas ela não é muito velha pra você? Que isso, Adriano? A Ângela tá, nossa, uma mulher super elegante, bem cuidada. Claro que eu gosto dela. Se você quer saber, tô apaixonado. Mas e você? Também tá apaixonada pelo Henrique? No que perguntei aquilo, eu notei assim uma mudança no semblante. Ela olhou assim para mim, mas antes teve um sobressalto, não sei. Ergueu a sobrancelha, me deixando sem saber o que pensar, e depois falou: olha, Marinho, gostar dele eu gosto, é um cara bacana, mas preciso te confessar uma coisa. Desde que te vi de novo, sei lá, eu tô confusa. Como assim confusa? Confusa. Se você quer saber, aquele dia eu não sei como que eu não tive um ataque. E mesmo depois disso, cada vez que a gente se vê, que a gente fica perto um do outro, eu tremo. Ah, também não exagera, né? O pior é que não é exagero. Sei lá, eu fico sem saber como agir quando eu tô perto de você. Olha, para dizer bem a verdade, eu ando pensando mais em você do que no Henrique. Meu Deus, eu pensei que a gente tivesse superado faz tanto tempo, né? Quase 3 anos. Eu também pensei, mas é como eu tô te falando, desde que eu te vi de novo, parece que a minha vida virou de ponta cabeça. Eu acho que ainda não te esqueci. Olha, eu não soube nem o que falar. Principalmente porque ela ainda me disse um monte de coisas. E no fim do almoço, ainda me fez aquela proposta. E se a gente se encontrasse depois do serviço para terminar essa conversa? Olha, eu acho que não ia ser uma boa, viu? Até porque, como eu te falei, eu tô gostando dela de verdade. Aliás, eu queria só te pedir uma coisa. Não conta pra ela, nem pro Henrique que a gente se conhece, que fomos namorados. Até porque eles não vão entender, né? É bem capaz até da Ângela terminar tudo comigo. E eu não quero isso. Ela ficou visivelmente decepcionada quando eu falei aquilo. Só que não fez nenhum comentário. Eu sabia muito bem o que ela estava querendo, até porque ela mesma falou claramente que sentia saudade dos nossos tempos de namoro. Chegou a dizer que sentia saudade até de fazer amor comigo. Que achava que tinha me esquecido, mas que estava enganada. É claro que isso me deixou meio confuso também. Mas é que eu gostava da Ângela. Não queria correr nenhum risco por conta de uma recaída, um momento de fraqueza. Por isso, tirei o corpo fora. O problema é que, com o passar dos dias, a Adriana passou a insistir cada dia mais, sei lá. Parecia até ideia fixa. Ficava mandando mensagens, me pedia até para largar da Ângela, dizendo que largaria também do Henrique para podermos ficar juntos de novo. Sabe, ela não entendia que eu estava apaixonado de verdade pela Ângela. Não era só passatempo. Lembro que um dia ela apareceu na minha casa, de surpresa, justamente no momento em que eu estava sozinho. E ficou uma sensação assim tão esquisita, porque
ela ficou se atirando para cima de mim. Olha, faltou pouco para eu. Até porque a Adriana era uma mulher bonita. Quase me deitei com ela, para falar o português bem claro. Nesse dia, depois de resistir o que pude, cheguei a dizer: Adriana, por favor, vamos esquecer dessa história, tá bom? O que aconteceu entre a gente foi coisa do passado. Eu agora estou em outra. Aliás, eu não, né? Nós dois. Você tem um namorado, esqueceu? Eu tô com a Ângela. E tô gostando dela, já te falei. Sabe, não era minha intenção magoá-la. Mas eu vi que ela ficou esquisita. Me olhando assim, visivelmente magoada mesmo. Até porque eu precisei ser firme. Fui até meio grosso com ela, mas para que ele entendesse de uma vez que não podia acontecer mais nada entre a gente, que eu estava mesmo gostando de verdade da Ângela e jamais teria coragem de traí-la, de enganá-la. O fato é que naquele mesmo sábado, eu e a Ângela, a gente não se viu. Ela estava ocupada, tinha um assunto para resolver. De maneira que apenas no domingo a gente se viu. Assim que cheguei na casa dela, tive uma surpresa que, olha, talvez até maior do que aquela primeira. Quando cheguei na casa dela, naquela primeira vez, e dei de cara com a minha ex-namorada. Nem nos meus piores pesadelos eu poderia imaginar. Quando me recebeu à porta, eu notei que Ângela estava com a expressão esquisita. Em vez de me receber com um sorriso, um beijo, como sempre acontecia, não. Ela estava com a cara fechada. E logo na primeira frase que ela pronunciou, eu entendi o porquê. Por que você não me contou nada, hein, Marinho? Por que você escondeu isso de mim? Como assim? Do que você está falando? Não se faça de bobo. Ela não esteve ontem lá na tua casa? Bom, nessas alturas, eu já tinha entendido tudo. Bastou aquela frase para eu saber o que tinha acontecido. O que eu tanto temia tinha acontecido. Adriana tinha contado tudo para Ângela. Deve ter ficado magoada por eu ter dado aquele fora nela. Foi lá e contou tudo. O nosso envolvimento, o nosso namoro do passado. A Ângela, naturalmente, não gostou. Primeiro, pelo fato em si, né? E segundo, por eu não ter contado nada. Ficou fula da vida comigo. O pior é que não era só isso. A Adriana tinha feito algo ainda pior. Segundo a Ângela me contou, ela já tinha, inclusive, terminado o namoro com o Henrique. E como se fosse pouco, antes de terminar com ele, contou, falou, tanto para ele quanto para ela, que era por minha causa que ela estava tomando aquela decisão. Imagine a minha situação. Eu que não tinha nada a ver com aquilo. Fiquei assim numa encruzilhada, sem saber o que fazer, porque eu não tinha culpa. A Ângela aproveitou e ainda perguntou: tá acontecendo alguma coisa entre vocês, Maria? Porque ela deu a entender que vocês, inclusive, tá acontecendo nada. Claro que não, Ângela. Como assim, dando a entender? Que coisa louca. Não está acontecendo absolutamente nada entre nós. Não sei se ela acreditou. Só sei dizer que tivemos uma longa conversa.
e expliquei meus motivos para não ter contado nada para ela. Contei também das investidas da minha ex, mas garanti que sempre tinha tirado o corpo fora. Só que mesmo assim, você percebe quando uma pessoa fica com aquela suspeita? Para minha tristeza, ela resolveu botar um fim no nosso namoro. Mas, Ângela, pelo amor de Deus, acabei de falar para você que a gente não tem nada um com o outro. Se ela por acaso deu a entender que a gente teve alguma coisa, é mentira. Olha, eu trago ela aqui, na tua frente, pra gente ficar cara a cara. É que não é só isso. Como não é só isso? Ela falou que estava triste. Mais do que isso, com raiva de mim. Tinha até medo se o filho dela me encontrasse ali na sua casa. Por conta de toda a lenga-lenga que aquela outra tinha contado. Sabe, eu percebi que o filho dela teve, assim, uma importância brutal na atitude que ela tomou. Acho que ele estava querendo até brigar comigo. Tá, mas brigar mesmo. Tava com raiva. Como se eu tivesse alguma culpa de ter namorado aquela menina antes dele conhecê-la. Claro que eu não aceitei o fim, apesar de ela ter me mandado embora e dizendo que estava tudo terminado. Fiquei no pé dessa mulher um monte, até porque quando a gente gosta, você não consegue se conformar. Fiz tudo o que estava a meu alcance, mas ela realmente estava firme. Percebi que não era só pela mágoa que tinha ficado, por eu não ter contado pessoalmente para ela que já conhecia a namorada do seu filho. Foi mais do que isso. Ela tomou as dores do cara. O que é até natural, né? Filho é filho. E também ficou pensando, desconfiada, que apesar de eu ter negado que eu e a Adriana ainda tivéssemos alguma coisa. Vai saber o que aquela menina andou falando para ela sobre nós dois. Ela não podia ter feito isso. Sabe, a Adriana, ela fez aquilo para se vingar. Tudo porque eu resisti. Não quis cair na conversa dela. Ficou magoada. Quem sabe até ofendida, foi lá e contou tudo. Mesmo eu tendo pedido para ela não contar nada. De modo que, por conta de um relacionamento do passado, quase 3 anos, meu Deus, acabei perdendo a mulher por quem estava apaixonado. Fiz de tudo, repito, mas a Ângela não quis voltar. Eu sei que ela me ama. Isso é que é o que mais me dói. Eu sei que ela gosta de mim. Esse tipo de coisa você percebe, você sabe. Só que por causa do filho, preferiu terminar tudo, se manter afastada. Quer saber, não sei mais o que fazer. Me sinto perdido. Meu Deus, que tristeza. Sabe que dor que eu estou sentindo no peito, porque fazia tanto tempo que eu não gostava de ninguém. E quando me apaixono por essa mulher, de maneira tão intensa. Quer saber? Não quero exagerar, mas acho que nunca fui tão apaixonado por alguém. E, no entanto, teve que acontecer tudo isso. Ela não me quer. Não porque não goste de mim. Porque ela gosta, eu sei que gosta. Mas por conta do filho. Tomou as dores dele. Tudo por causa daquela avoada. Aquela menina que eu tenho certeza que foi para se vingar de mim. Por eu tê-la recusado, foi lá e jogou tudo no ventilador. E eu tanto pedi para ela: Adriana, não conta nada. Nem pro teu namorado. E nem pra Ângela. Sabe o que é?
É que eu tô gostando dela de verdade, tô apaixonado. Meu Deus, foi como atirar gasolina do fogo, porque ela foi lá e fez exatamente o que eu pedi para não fazer. E agora? Eu faço o quê? Me diga, meu Deus, o que eu faço se ela não me quer? Eu não consigo esquecer essa mulher.